Avó e neta padeciam de falta de querer, indisposição de espírito. Podia antever Agripina queixosa de dores e mágoas na penumbra de um quarto. As pessoas são couro curtido, papai dizia. Umas tomam textura no tempo, outras esgarçam. Agripina esgarçou antes mesmo de aprender a falar, desde a ausência de Maria Quitéria, é a verdade. Quando aquela mulher se foi, a menina percorreu cada cômodo ao redor da casa por dias, a mesma esperança constante dos cães quando o dono de estima está fora. Emagreceu e fez birra, a pajem foi obrigada a contar o porquê. A outra ainda deixava mamar. A menina escapulia para o quartinho do fundo no meio da noite e amanhecia lá. Talvez a Agripina tenha sofrido mais do que Fia. Sofrimento acha travesseiro no ócio e no conforto. No aperto também se aperta, cede para as urgências de se manter vivo. Fia se virou melhor sem a mãe. Olá, pessoas! Eu sou a Lid e você está na sala de estar de estrangeirismos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre Cantagalo, da Fernanda Teixeira Ribeiro, uma autora de Uberaba, Minas Gerais. Fazer uma breve apresentação dela, que aliás eu vou mostrar para vocês. Ela é doutora em neurociências e atua como jornalista e editora científica. Este livro aqui que está nas minhas mãos é o livro de estreia da Fernanda e ele venceu o prêmio de revelação literária do UCCLA-CM de Lisboa e saiu aqui não, né, porque eu não estou no Brasil, mas ele foi publicado no Brasil pela editora Todavia, nessa edição que vocês que me acompanham já viram no vídeo anterior. Essa foi uma das leituras que me acompanhou durante a minha passagem mais recente no Brasil. E eu achei muito interessante porque foi uma recomendação do Abbas. Eu também falei dele aqui. Eu juro que não foi intencional, essa parte não. Eu já mostrei o livro no vídeo anterior porque eu tinha a intenção de trazer um vídeo para o canal sobre ele, mas foi uma recomendação do Abbas também. Então, uma das coisas que me intrigou sobre esse livro foi o fato de se passar no período pós-abolição no Brasil, ali na região de Minas Gerais, e porque estava aqui indicado que seria uma história de geração de mulheres. E eu acho que esse tema meio que está dominando as minhas leituras desse ano, porque depois de ler esse, eu li o Ressalga, da Bethânia Pires Amaro, e a Gabriela Zambiasi também vai lançar um livro agora em julho, que vai falar de 3 gerações de mulheres. Então é um tema que, pelo visto, eu gosto muito e que tá me perseguindo de alguma forma. Então, para começar, outra pequena alerta, pode ser que eu solte alguns spoilers, eu não vou entregar detalhes cruciais da obra, porque eu quero muito que outras pessoas se interessem e leiam também, mas eu posso citar algumas coisas que fazem parte do enredo, porque eu não vou falar só da sinopse. E este livro ele traz algumas sequências de violência sexual contra jovens e incesto. Então fica aí esse alerta. Quando eu vou falar sobre esse assunto em particular, eu vou fazer uma segunda alerta para todo mundo estar a par. Então a história vai acontecer ali no início do século XX, que é o auge do café, né, em Minas Gerais. O romance, ele vai acompanhar a saga da família Lima. Bem no comecinho dessa história, nós conhecemos a Ambrosina, ela tá fazendo ali um pedido para uma santa, porque ela quer muito que a madrinha do filho dela, Frederico, goste dele. E a gente fica meio ali perdido. Eu confesso que eu não gostei muito do começo, eu estava com dificuldade de me envolver com essa personagem, mas ao mesmo tempo eu estava curiosa, né. E aí, esse garoto chega na casa da madrinha, que é Dona Praxedes, e aí a gente entende que ela é irmã da Ambrosina e que ela é uma baronesa do café. Isso não existia, porque a mulher não botava ordem em absolutamente nada naquela época, mas ela é herdeira de um verdadeiro barão de café. Então ela que comanda a porra toda, basicamente. Tem um momento no passado em que, para facilitar as coisas, ela é casada, juntada, vulgo, ela é forçada a se casar com Eugênio, que é filho de uma mulher escravizada com um homem branco,
E ali, gente, é só corredeira abaixo. Mas o que a gente sabe de Dona Praxedes no início dessa história é que ela é muito casca grossa, não é uma pessoa fácil de lidar, mas ela é bem imponente. Então não é aquela coisa de ser uma pessoa difícil apenas por ser uma pessoa difícil. Ela precisa se impor, afinal, mulher não mandava em nada naquela época, e se ela não tivesse essa postura, ela não seria respeitada como a baronesa do café, certo? No fim das contas, sim, ela gosta de Frederico, mas esse se torna, assim, o menor dos detalhes dessa narrativa. Porque o que acontece? A gente vai acessando camadas de Dona Praxedes e conhecendo todo esse panorama da vida dela. Então, a Dona Praxedes, ela tem 3 filhas: a Agripina, inclusive o trecho que eu li fala sobre ela, né, a Tonina e a Leopoldina. E ela é bem estrita com essas meninas, ela tem que controlar, porque ela não quer que elas façam um monte de merda por aí, mas é por meio da história das meninas que nós conhecemos um pouquinho sobre a história da Praxedes. E aqui tem um ponto que eu acho importante frisar sobre a Fernanda Teixeira Ribeiro, que ela é muito boa em mostrar essas camadas dos personagens, porque as pessoas são essa grande cebola que você vai tirando uma camadinha, tira outra. E ela é muito boa nessa construção de personagem. Em vários momentos eu ficava assim: "Nossa, todo o meu respeito", porque não é algo fácil de se fazer. Então, conforme a gente vai conhecendo a história da Praxedes, por exemplo, e entendendo o que levou certos comportamentos nessa figura que aparece nas páginas iniciais, você fica assim: "Como é que ela não ficaria amarga desse jeito depois de tudo que ela passou?". Eu ainda acho que ela se torna uma figura boazinha e legal perto de todas as os absurdos pelos quais ela foi submetida ao longo da vida. Mas a gente vai conhecendo esses outros personagens, e eu acho muito interessante também que a Fernanda poderia ter feito heroínas, né, ela poderia ter criado essas personagens que são, sim, imperfeitas, mas que são revolucionárias para o período delas. E aqui ela, mesmo a Praxedes, ela não é colocada como uma revolucionária, ela é colocada como uma mulher que resistiu e fez o que ela achava que precisava ser feito. Mas, por exemplo, as filhas dela, todas têm personalidades muito fortes, mas elas acabam, seguindo o que se é esperado das mulheres daquele período, que são comportamentos que hoje em dia, você lendo, né, com a cabeça de 2026, você pode dizer: "Nossa, mas que menina trouxa, você deveria reagir, você não pode aceitar essas coisas de boquinha fechada". Mas na época isso não cabia. Então, é tudo muito sutil na construção da história, mas acho que a Fernanda é muito fiel ao que ela está se propondo nessa obra. E uma escritora muito minuciosa, mas a gente já vai chegar lá. Porque uma das partes que eu mais gostei é quando a gente entra na história da Leopoldina. Ela vai estudar numa espécie de é um colégio de freiras? É um colégio de freiras. E aí durante, essa passagem que ela tem no nesse colégio, que ela tá fora de casa, tá em outro contexto, tá convivendo com outras pessoas, ela tem uma amiga que tá bem acamada, bem doente, e que elas acabam se aproximando, que é a Cantal. E a Cantal é a personificação do capeta. Com todo o respeito, mas ela é muito esperta e ela meio que manipula a Leopoldina, e é muito interessante ver esse joguinho entre as 2, sabe, porque a Leopoldina não é besta, mas ela se deixa ser manipulada em algumas passagens, e aí vem o mérito todo da autora, que vai imprimir muito de Praxedes na Leopoldina. Mas é sutil, você começa a ver certos comportamentos que você pensa: "Nossa, parece muito a Praxedes quando tinha a idade de Leopoldina".
porque todas essas mulheres estão conectadas de alguma forma, né, e estão todas marcadas pela tragédia também. Então, assim, vai morrer gente, vai acontecer, assim, uma série de coisas horríveis. Outra coisa que eu acho muito positiva também, não me entendam mal, eu não quero passar pano para pessoas horríveis e dizer que todo mundo deveria criar personagens péssimas, de personalidades tóxicas e, enfim, não é esse o intuito, mas é muito corajoso você criar personagens imperfeitas, porque no fim das contas, somos todos imperfeitos, não é mesmo? Você conhece alguém perfeito? Eu duvido. Se você for pensar sobre família e certos comportamentos, assim, que são inaceitáveis, mas que às vezes nós toleramos porque é a minha mãe, é o meu pai, é a minha irmã, enfim, você começa a abstrair, porque você está presa naquele núcleo, e era muito pior naquela época, porque as pessoas não conversavam abertamente sobre todos os assuntos possíveis, e se hoje em dia nós já temos diversos problemas com preconceito, por exemplo, imagine naquela época, não é mesmo? Então, a a Fernanda, ela é muito corajosa nesse sentido, porque as personagens dela fazem coisas, erradas o tempo inteiro e não tem nenhuma passação de pano, sabe. E nada é gratuito tampouco, porque todos esses acontecimentos, eles fazem parte do que é a personalidade dessas figuras que são apresentadas aqui, e todas me parecem muito reais, sabe. Por um momento até falei: "Será que eu tô lendo aqui um livro de história, mas fofocas, né, de um período histórico do Brasil". Daí a gente entra num tema que é um pouco espinhoso, que é a questão da violência sexual contra crianças, porque eu já vi alguns comentários negativos sobre o livro, dizendo que é tudo muito explícito. De fato, sim, temos algumas cenas explícitas de abuso aqui, mas esse livro me fez pensar bastante numa questão que ainda é muito atual no Brasil. Então eu vou abrir aspas aqui neste vídeo para comentar sobre casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Eu vou deixar 2 links aqui na descrição de alguns dados que eu encontrei mais recentes, mas eu vou citar um que é de 2023, ou seja, pode ser que tenha até piorado, tá. Mas, de acordo com esse boletim, entre 2015 e 2021, foram notificados 202.000 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil inteiro. A residência das vítimas é o local de ocorrência de 70% dos casos. Isso contra crianças de 0 a 9 anos, tá? E 63% contra adolescentes de 10 a 19 anos. Familiares e conhecidos são responsáveis por 68% das agressões contra crianças e 58% das agressões contra adolescentes nessas faixas etárias, de 10 a 19. A maioria dos agressores são do sexo masculino, responsáveis por mais de 81% dos casos contra crianças de 0 a 9 anos e 86% dos casos contra adolescentes de 10 a 19 anos. As vítimas são predominantemente do sexo feminino. 76,9% das notificações de crianças e 92,7% de notificações de adolescentes, nessas faixas etárias que ocorrem entre meninas. Então vamos tirar o elefante da sala. É muito atual, porque aqui eu trouxe dados de 2023. Essas coisas acontecem o tempo inteiro. Então, se tem uma autora que está retratando o período pós-abolição e que me traz um caso de incesto com violência sexual contra uma criança, eu acho horrível? Eu acho horrível. Eu vou deixar de ler, porque isso é uma coisa horrível? Não vou, porque isso acaba caindo num tema que eu trouxe num dos vídeos aqui do canal. Eu vou colocar o card aqui em cima, das minhas leituras de abril, se eu não me engano, em que eu comentei o livro da Bruna Mitrano, O Ninguém Quis Ver, que a gente tem muito essa tendência, né, no Brasil de querer empurrar as coisas para debaixo do tapete, porque se a gente não falar sobre, é como se não tivesse acontecendo.
E eu preciso esclarecer que eu não acho que a gente deveria incitar, o tema e sair gritando sobre isso para todos os cantos, porque é um tema muito sensível. Nós temos muitas vítimas no Brasil. Se vocês quiserem, podem até voltar na parte do vídeo em que eu explico os dados, podem consultar os links, os números são assustadores. Então, eu entendo a sensibilidade, a dificuldade de se falar sobre isso, mas a gente precisa conversar sobre esse assunto. E eu acho 1000 vezes mais inofensivo que isso seja retratado na ficção. Então, tudo aqui, gente, foi inventado, a não ser que a Fernanda venha aqui nos comentários e diga: "Essa história aconteceu de verdade", enfim, e ela me desminta. Mas é a ficção, e a ficção ela é, assim, muito, muito poderosa. Ela é uma arma que pode te ajudar, inclusive, a acessar um tema sensível. Então é falando sobre isso de pouco em pouco, que a gente começa a voltar atenção para isso, a ouvir as vítimas com mais respeito, e a entender que, assim, não é culpa da criança, não é culpa da adolescente que passou por esse abuso, muito pelo contrário. E aqui, agora mais pontos, né, positivos e elogios para Fernanda, porque a gente vê muito bem o que que acontece com a pessoa que é vítima desse tipo de abuso, que não é ouvida, que não é amparada e que acaba se tornando um reflexo, né, uma reprodução de tudo que ela sofreu durante a adolescência. Isso acaba aparecendo um pouco, não que ela não vai abusar de ninguém depois, tá, essa personagem que sofre abuso, mas ela vai ter um comportamento um pouco complicado com as filhas, muito em decorrência de tudo que ela viveu, né, que me parece meio óbvio. Eu acabei nem comentando sobre os homens, porque eles são tão horríveis nessa história, que eles acabam sendo um pouco irrelevantes, mas assim, provavelmente vocês também vão se irritar com o Eugênio, que é uma pessoa insuportável. A mãe dele vai aparecer em certo momento da história, e ela eu acho uma figura interessantíssima. Eu não vou dizer que: "Ai, eu gostaria muito que a Fernanda tivesse explorado mais essa personagem", porque são escolhas, gente. O livro tem 284 páginas, chega um momento em que a escritora precisa escolher, né, quem que eu vou priorizar aqui, mas foi uma personagem muito interessante que eu gostei de conhecer e a forma como ela aparece na história também é uma virada muito interessante, mas o Eugênio é um paspalho, assim, difícil de lidar. Um dos personagens que talvez mais me intrigou, mas acho que o intuito era que ele fosse realmente uma passagem na história, é o Galego, que aparece lá para o meio da história, ele trabalha no não no cafezal diretamente, mas nesse ambiente em um dado momento. Quem mais? Ah, tem o Julião Tempo, que é o pai do Frederico, que aparece lá no começo da história, que também é um paspalho, é uma pessoa que toda vez um personagem que toda vez que aparecia, eu ficava: "Ai meu Deus do céu, lá vem ele outra vez". O irmão da Praxedes é outro insuportável, que faz coisas horríveis. Aliás, né, eu falando aqui sobre violências contra crianças e adolescentes, ele é um que também acaba fazendo algumas coisas erradas em um dado momento. É um pouco gráfico o relato? Sim, mas eu acho que ele cabe ali naquele contexto e acaba funcionando um pouco como denúncia, né, do que acontecia nos monastérios, nas igrejas, e que aliás ainda acontece, né. As pessoas gostam, como eu disse, de empurrar para debaixo do tapete, mas está acontecendo. E também tem o irmão da Cantal que ai gente, outra figura complicada e é engraçado esse contraste, né, porque a Cantal tem uma personalidade muito forte também, por isso que rola um pouco desse embate, né, entre Leopoldina e Cantal, que são 2 pessoas muito expressivas, né, e aí vem esse irmão da Cantal, que também é um paspalho. E bom, dito isso,
Eu gostei muito dessa leitura, comentei no início, né, que eu não tinha engatado muito ali nas primeiras páginas, eu acho que até mais ou menos, deixe-me ver, até a página, eu diria até 30, eu estava lendo bem devagar e pensando: não sei se esse livro é pra mim". Não sei, não estava conseguindo me conectar com os personagens, não estava tão envolvida, assim, com a escrita da Fernanda nesse comecinho, mas eu estava muito curiosa, porque eu queria saber mais da Leopoldina, da Praxedes, e ela começou a me jogar umas migalhas ali que eu falei: "Ah, agora tá ficando interessante". Lidiane do futuro aqui para fazer uma pequena intervenção na fala do passado. Eu esqueci de mencionar que talvez um dos aspectos que torne, a leitura de Cantagalo um pouco difícil, é que a narrativa ela não é linear, então ele vai fazer muitos vai e vens ali, por mais que ele comece nesse momento que o Frederico está indo encontrar a Praxedes, a gente vai para o passado da Praxedes, a gente vai conhecer a história da Leopoldina, a gente vai avançar alguns anos e encontrar o Frederico já mais velho também, então tem muito vai e vem, por isso a minha recomendação para você que vai ler esse livro de ter um papelzinho ao lado. Eu gosto de rabiscar, né, então eu ia me guiando pelas minhas notas, eu fui escrevendo coisas nos cantos das páginas, mas caso você não goste de riscar livros, eu recomendo ter um papelzinho ao lado, para fazer árvore genealógica, e também para ir se guiando um pouco de que momento da história você tá. E às vezes é até bom se confundir um pouco, sabe, tem algumas passagens que você fica meio: "Eu não sei exatamente onde é que onde é que ela tá aqui, mas vai chegar o momento do capítulo que você vai falar: "Ah, tá, ok, me localizei". E é até bom essa confusão, porque tem tanta coisa acontecendo, e são todas pessoas tão horríveis, que é bom você, às vezes, misturar um pouco os personagens ali, como a vida, né, gente, às vezes você tá vivendo uma coisa específica que tá te incomodando muito, e tem outras 5 acontecendo ao mesmo tempo, que fogem do teu controle. E me envolvi de um jeito com essas personagens que, assim, eu sonhava com elas, às vezes. E o final eu meio que acho que as últimas 100 páginas eu li numa sentada, porque eu estava desesperada pra saber o que ia acontecer. Então é uma leitura que eu recomendo muito, mas que você leia com cuidado, com parcimônia, por conta do alerta de gatilho que eu deixei no começo. Nós temos sim cenas de violência explícitas na obra, não é o que mais acontece, tá, vão acontecer muitas coisas aqui no livro e temos algumas sequências curtas com violência, e, eu tô muito curiosa pra ler outras coisas da Fernanda, eu espero que ela continue escrevendo. E queria deixar uma recomendação também, aliás, eu vou fazer um puxadinho desse vídeo em algum momento, porque quero trazer o livro da Gabriela Zambiasi, que vai ser lançado agora em julho, e aí eu vou fazer um apanhadão, né, de repente falar um pouco do Ressalga também, e fazer um link com Cantagalo, porque eu gosto muito desse tema, né, das histórias de geração, como isso passa ali de vó para filha, depois para neta. Então esse tema vai voltar aqui no canal, e caso esse tema da violência sexual contra crianças e adolescentes seja algo do interesse de você que está me ouvindo, de como a gente poderia fazer para prevenir esses casos ou para entender um pouco mais do lado da vítima, uma recomendação de leitura é Triste Tigre, da Neige Sino. Ele saiu, acho que ano passado ou 2 anos atrás, se eu não me engano, com uma tradução para o português, que ela foi vítima de abuso durante a adolescência e ela traz essa história, então aí é uma história real mesmo, é bem pesado, fica esse alerta, mas eu acho que é muito importante conversar sobre esse assunto, entender melhor o lado da vítima, mais uma vez, e jogar luz sobre esse tema, porque ele é importante, a gente precisa, é urgente, proteger as nossas crianças e conscientizar um pouco mais as pessoas, porque esses casos estão acontecendo, na maior parte do tempo, dentro de casa, e isso é muito grave. Eu vou pensar aqui em outras
outras sagas familiares que eu poderia trazer aqui para o canal, caso vocês gostem desse formato. E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha em vídeo, que vocês leiam Cantagalo e comentem comigo, caso já tenham lido, ou caso tenham curiosidade em ler, vamos falar sobre esta obra. Até a próxima.